Pronto, turma, simbora, simbora. Agora vai conseguir ajustar aqui o som, a conexão. Começando com vocês uma edição especial do Minuto Geográfico para falarmos sobre mais um capítulo, mais um conflito envolvendo uma região que é sinônimo de conflitos. Um verdadeiro barril de pólvora, um verdadeiro nó geográfico, o Médio Oriente. Só que dessa vez a gente vai falar de um conflito que tem proporções maiores, porque envolve diretamente dois países que têm um peso geopolítico muito forte. Um deles, inclusive, se a gente tirar a Turquia, é o país que tem a maior população do Médio Oriente, o Irã. O Irã, que é o berço do antigo Império Persa, é um país com mais de 90 milhões de habitantes. E do outro lado, Israel, com cerca de 10 milhões de habitantes, mas uma grande potência econômica, um país que é berço de muitas startups, é sinônimo de tecnologia e, para muitos, sim, ainda é a única democracia ativa daquela região. Eu quero pedir muita atenção por parte de vocês, porque eu vou precisar de uns 20 a 25 minutinhos para conseguir explicar didaticamente esse contexto, esse novo, nem tão novo conflito, na verdade o conflito latente, que acaba de explodir. Quais são minhas expectativas para o presente e para um futuro próximo? Quem está no grupo do WhatsApp já recebeu no dia de ontem alguns materiais. Eu fiz questão de gravar um áudio, um podcast com cerca de 20 minutos falando sobre o meu panorama, mas aqui, de repente, através desse vídeo, eu vou conseguir aprofundar um pouco mais, trazer para vocês detalhes. Lembrando que esse vídeo ficará gravado, beleza? Eu vou pedir só um detalhe aqui, eu vou tirar os comentários para que todo mundo possa, de fato, se concentrar na aula. Lembrando a vocês que esse trabalho que eu faço aqui no Instagram é um trabalho que eu considero de voluntariado, tá bem? Então, o meu objetivo aqui é propagar um pouco de conhecimento e fazer das redes sociais, fazer da internet também um instrumento de aprendizado. Sou professor aqui em Recife, Pernambuco, há 22 anos, faço parte do conselho diretor de uma escola, o Colégio Cognitivo, venho de uma família de professores, educação na veia, então para mim é muito importante, de repente, usar o meu conhecimento para tentar multiplicar essa sede, esse brilho nos olhos pelos estudos, sempre com muita responsabilidade. Tranquilo? Então, bora embora. Deixa eu tirar aqui os comentários para que a gente possa começar. Eu fiz até um roteiro, tá? Vejam como vocês têm grande prestígio, eu fiz até um roteiro. Primeiro ponto é que há 2 dias Israel iniciou uma operação militar surpresa, até porque para ela ter efetividade teria que ser algo com muito planejamento, e para surpreender, Israel pegou basicamente o Irã dormindo, uma operação chamada de Leão em Ascensão, Rise Lion. Esse nome, na verdade, os nomes que Israel escolhe para as suas operações, vocês vão perceber, sempre vão ter algum componente para levantar a moral, para engajar não só a comunidade internacional, mas também o público doméstico, sempre com algumas citações bíblicas, algumas menções em relação às tribos de Israel e assim por diante. Então, dessa vez não foi diferente. Outras operações como Guardiões do Muro e entre outras, enfim, esses nomes são estrategicamente escolhidos pelo governo nesse contexto simbólico, religioso, nacional, de fato, para conseguir engajar. Para tentar ilustrar um pouco aqui com vocês, até 1979, até o ano de 1979, só para vocês terem uma noção, eu nasci em 85, completei agora 40 anos, Israel e Irã não eram países inimigos. Eu queria que vocês entendessem que até o ano de 79, o Irã era uma monarquia governada por um Shah. O Shah era uma espécie de rei, o Shah Reza Pahlavi, ou Reza Pahlavi. Pois é, ele era um grande aliado britânico, ele era um grande aliado também dos Estados Unidos, e uma curiosidade, o Irã foi um dos primeiros países do mundo
lá no ano de 1948, a reconhecer Israel nas Nações Unidas como um Estado-nação moderno. Então, o Irã é um país com mais de 90 milhões de habitantes, é um país de maioria muçulmana, maioria islâmica, é o grande representante xiita. O xiismo é uma vertente do Islã. Isso merece uma aula à parte para poder explicar para vocês quais são as vertentes do islamismo, a morte do profeta Mohammed, esse desdobramento e assim por diante. Mas enfim, eu quero mostrar para vocês aqui que o Irã e Israel já foram países aliados. Israel tinha representação diplomática dentro do Irã, na capital Teherã, assim como o Irã tinha representação diplomática também em solo israelense. O que é que aconteceu? Em 1979, a monarquia moderna iraniana, liberal, ela foi derrubada por uma grande revolta popular, a Revolução Islâmica Xiita. A população, liderada por clérigos xiitas, por clérigos ligados à igreja propriamente, a população conseguiu derrubar o último Shah da Pérsia. A família dele teve que fugir, inclusive alguns membros da dinastia moram na França hoje, outros moram nos Estados Unidos. Um dos filhos do Shah na época, Reza Pahlavi, ele mora nos Estados Unidos, tem uma vida normal por lá, parece-me que atua como empresário, como diplomata, e o Irã, naquele momento, em 79, foi transformado em uma teocracia. Teocracia, República Islâmica do Irã. Teocracia é um sistema de governo no qual política e religião acabam andando lado a lado. E no caso... Voltou, pessoal. Chegou a entrar um alerta aqui. Um teste de alerta da Defesa Civil. Aí tinha travado o vídeo. Me digam se voltou, por favor. Voltou? Eu acho que foi um teste aqui. Pessoal da prefeitura e afins. Tocou no teu também, não foi, filha? Foi só um susto. Papai tá ao vivo aqui, tá? Foi só um susto. Arthur, a Defesa Civil quer matar um do coração. Minha filha mais velha saiu do quarto aqui também, tomou um susto arretado. O pessoal de Recife deve ter recebido esse alerta agora. Tá bom. Voltando aqui, o meu alertou também, foi um teste, não foi, Rui? Eles tinham avisado que ia ter esse teste aqui, mas que bom. Que bom que pegou, né? Que bom que funcionou. Maravilha. Eu posso voltar para a aula? Posso voltar? Tudo certo? Pronto. Depois desse alerta aqui, a gente acaba voltando. Então, de alguma forma, o Irã foi transformado numa república islâmica xiita, numa teocracia, na qual o Ayatollah, na época o Ayatollah Ruhollah Khomeini, ele era o chefe político e também o chefe religioso. Ele conseguiu, de alguma forma, se perpetuar no poder. Isso acabou mudando todo o panorama geopolítico. Naquela época da Revolução Islâmica Xiita, a comunidade internacional ficou muito preocupada. Tanto que o preço do petróleo naquele contexto chegou a disparar. É o que a gente chama de choque do petróleo. Por quê? Primeiro porque você vai ter um novo governo que era rompido com o Ocidente. Então, o Irã, com essa teocracia islâmica, rompe relações com Israel, rompe relações com os Estados Unidos, os britânicos que tinham muitas refinarias, enfim, houve uma retirada de pessoas desses países, criou-se um instrumento de, como é que eu posso falar? Um instrumento de hostilidades, um ambiente, na verdade, de hostilidades. E aí o que acontece é que o Irã, na época, chegou a ter a maior produção de petróleo do mundo. Imaginem vocês, o país com a maior produção de petróleo do mundo, tendo esse novo contexto, esse novo relacionamento com o Ocidente. Então, houve esse rompimento diplomático entre o Irã e Israel, não havia muito o que ser feito,
E de lá para cá o que a gente percebe é que o Irã, o que é que o Irã diz? Que não é contra o judaísmo, não é contra a religião judaica. Inclusive o governo iraniano, ele gosta de frisar que lá dentro existe liberdade religiosa. Eu já estive no Irã, inclusive num momento muito difícil, em 2020, no assassinato da liderança da Guarda Revolucionária, no assassinato do Qassem Soleimani, e eu posso dizer a vocês que lá não existe esse contexto de liberdade religiosa. E que sim, o Irã, ele prega o fim do movimento sionista e prega também abertamente, publicamente, a destruição pura e simples do Estado judeu, a destruição pura e simples de Israel. Em paralelo a isso, nas últimas décadas, o Irã começou a desenvolver o seu próprio programa nuclear. O Irã diz que o programa nuclear dele tem fins civis, produção de energia, medicina e tudo mais, mas o que parte da comunidade internacional sustenta, e no que eu acredito, é que o programa nuclear iraniano ele tem sim objetivos militares. Israel tem um primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Ele é um primeiro-ministro que está há muito tempo no poder. Na verdade, desde a fundação de Israel, na década de 40, Israel nunca teve um primeiro-ministro que passou tanto tempo no cargo. De fato, ele foi e voltou, mas ele conseguiu aí se perpetuar no poder. E o Benjamin Netanyahu, ele disse que enquanto ele estivesse vivo, enquanto ele tivesse a caneta na mão, ele não iria permitir que o Irã pudesse alcançar a bomba atômica. Por quê? Se o Irã alcança a bomba atômica, isso aí seria esse novo cenário seria uma ameaça à existência de Israel. E o que é que a gente percebe? Nos últimos anos, o Mossad, o serviço secreto, que nem é tão secreto de Israel, já foi tema de vários filmes e afins, o Mossad ele sempre faz operações pontuais dentro do Irã, sempre com o objetivo de matar, o objetivo de neutralizar cientistas nucleares. Inclusive, muitos dos cientistas nucleares, eu falei sobre isso hoje no grupo, muitos dos cientistas nucleares que atuam no programa nuclear iraniano, são ligados ao departamento de física, de várias universidades do país. Alguns deles estudaram na Rússia. A gente sabe que a Rússia, a antiga União Soviética, é uma referência internacional nesse contexto de armas nucleares. O maior arsenal nuclear do mundo é o arsenal soviético. Então, o que se diz é que muitos teriam aprendido a mexer com esse contexto de enriquecimento de urânio com a própria Rússia. Eu não vou dizer para vocês que Vladimir Putin ele é o grande defensor do Irã. A Rússia é a grande defensora do Irã. Eu vi algumas páginas aqui no Instagram, principalmente página Caça-Clique. Caça-Clique é aquela página que posta 50 Reels por dia, 100 Reels por dia, sem análise geopolítica nenhuma, sem critério nenhum, sem criticidade nenhuma, mas aí consegue aí uma base, né, muito grande de seguidores, dizendo que Vladimir Putin vai entrar na guerra, que ele vai defender o Irã. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vladimir Putin, dessas lideranças de hoje, das grandes economias do mundo, ele é o mais anti-Islã que eu conheço. Vladimir Putin, ele é anti-Islã. Ele não tolera o islamismo. Basta você dar uma pesquisada rápida como é a vida de um muçulmano dentro da Rússia, tá bem? E vocês devem lembrar que recentemente um grupo separatista formado por muçulmanos dentro da Rússia atacou um teatro nas proximidades ali de Moscou. Então, Vladimir Putin ele não tem amor pelo Islã, ou pelo Irã, ou pelo Ayatollah. Mas, de fato, se essa guerra aberta crescer, se essa guerra se tornar uma guerra regional, a Rússia ela poderá, de alguma forma, ter algum tipo de apoio logístico ao Irã. Primeiro porque, de um lado, você tem Estados Unidos. A Casa Branca é uma aliada histórica de Israel. 1973, Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, foi a guerra mais difícil da história de Israel.
Israel foi pego ali de surpresa no contexto da Liga Árabe. E você teve a participação dos Estados Unidos auxiliando as forças de defesa de Israel. Então, Estados Unidos e Israel são grandes aliados. A Rússia, ela tende a fazer um contraponto, numa espécie de quê? De Guerra Fria 2.0. Se Israel tem o apoio dos Estados Unidos, a Rússia, dentro do Oriente Médio, vai apoiar um país que seja anti-Estados Unidos. E dos países daquela região que são anti-Estados Unidos, o mais forte é exatamente o Irã. Por quê? Mais de 90 milhões de habitantes, a população do Irã só perde para a população da Turquia. E a Turquia nem é 100% Oriente Médio. Um pedaço da Turquia fica na Ásia, o outro pedaço na Europa. O Irã também foi muito inteligente no contexto de financiar o que a gente chama de proxy war, guerras por procuração. Vários grupos terroristas paramilitares dentro do Oriente Médio são apoiados pelo Irã. Ou seja, tem muita guerra que o Irã participa, mas ele não participa diretamente. Ele participa da guerra apoiando algum grupo que possa representar seus próprios interesses. Exemplo, o Irã tem grande presença no Iêmen, que é a porta de entrada para o Mar Vermelho. Ele apoia lá o grupo chamado de Houthis. O Irã tem grande presença no Líbano, através do Hezbollah, que desses grupos ele é o mais forte, apesar de que Israel conseguiu enfraquecer recentemente, colocando um cavalo de Troia dentro do Líbano, aquela ideia dos bips que explodiram, os pagers. A gente falou sobre isso no grupo, eu tenho a impressão que eu comentei isso aqui também no Minuto Geográfico com vocês. Tem o Hamas também, a Jihad Palestina e tantos outros grupos que têm ali o financiamento do Irã. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se de fato essa guerra pudesse crescer, você vai ter a Rússia ali por trás, por debaixo dos panos, dando algum tipo de auxílio. Agora, recentemente, houve uma grande novidade dentro do Oriente Médio. Eu falei que a aula ia ser longa, não falei? Eu não sei quem está acompanhando até agora, até que a gente tem um público bom. Mas vê bem, eu disse para vocês que recentemente houve uma grande mudança geopolítica no Oriente Médio. Um país chamado de Síria, todo mundo já deve ter visto no mapa. Síria é um país que faz fronteira inclusive com Israel. Houve a derrubada de um governo que estava no poder há mais de 20 anos. A Síria era governada por um médico oftalmo chamado Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ele chegou ao poder no lugar do pai, Hafez al-Assad. O pai dele faleceu. O filho, que queria ser médico, acabou se tornando político e virou um ditador, com o apoio da Rússia. O apoio da Rússia. A Rússia tem uma base militar dentro da Síria, nas margens do Mediterrâneo, tem presença militar por lá. O Irã também tem presença militar dentro da Síria. O Irã era um grande aliado de Bashar al-Assad, usava a Síria como depósito de armas, como um corredor, usava a Síria para atacar Israel. Mas, recentemente, Bashar al-Assad foi derrubado por uma grande revolta e esse novo governo da Síria, que é um governo liderado por um radical, um cara que outrora foi radical, ligado inclusive à Al-Qaeda e companhia, mas que vem tentando vender uma ideia de ser moderado, tem buscado aí uma aproximação com os Estados Unidos e companhia. Então hoje eu diria para vocês que a Síria, que era um país grande aliado do Irã, era um país que funcionava como aliado, um pezinho da Rússia dentro do Oriente Médio. Houve uma mudança de governo agora e esse novo governo tem mostrado aí que quer buscar um reconhecimento, credibilidade internacional e tem tido aí algumas conversas com a Casa Branca, com a União Europeia e companhia e até mesmo com Israel. Tranquilo? Beleza? João, fala sobre os bastidores da Operação Rise Lion, Leão em Ascensão. Lembrando, a escolha do nome da operação não é por acaso. Sempre tem ali alguma citação bíblica, engajamento religioso, nacionalista, moral, com a ideia de quê? De engajar. Lembrem-se, Benjamin Netanyahu não é uma unanimidade dentro de Israel. Ele tem tido uma briga muito grande com o judiciário. Ele vem sendo acusado de querer controlar a imprensa do país.
ele tem rota de colisão com o parlamento e ele tem um cheirinho ali, alguns sinais de que pretende ser, digamos assim, um autocrata. Sabe aquela história quase do Rei Sol, como se o Estado sou eu? Pois é, o Benjamin Netanyahu, ele já está há tanto tempo no cargo e ele vem tomando algumas medidas que desagradam parte da sociedade. Eu considero que hoje Israel, internamente, é um país muito, mas muito polarizado. Primeiro porque você tem 70 e poucos por cento da população formada por judeus, hebreus de fato, mas o segundo maior grupo étnico, mais de 20% da população de Israel, o segundo maior grupo é formado pelos árabes, tá? Israel tem grande presença árabe. Tem muita cidade lá que é cidade mista, forte presença árabe, e em algumas cidades essa população árabe, ela sente um pedaço dela, não vou dizer que é uma coisa geral, mas como assim? Nós somos tratados como pessoas de segunda classe, uma série B da vida e assim por diante. Então, existem protestos, muitos protestos contra o governo do Benjamin Netanyahu. Outro ponto também, lembrem-se, Israel recentemente foi palco de uma grande falha de segurança nacional. Lembram daquele 7 de outubro, quando o Hamas, 5 da manhã, entrou com certa facilidade em Israel, sequestrou, matou pessoas, sequestrou e levou para a faixa de Gaza? Pois é, eu na época disse, foi a maior falha de segurança da história de Israel nos últimos 50 anos. Desde a guerra do Yom Kippur, em 73, eu nunca tinha visto uma falha de segurança tão grande. Isso serve para mostrar que o Mossad, ele não é perfeito, ele não é imbatível, que Israel é um país imbatível, não, que o Shin Bet, que é o serviço interno, ele é inviolável, não é assim que funciona. Agora, de fato, isso gerou uma perda de credibilidade por parte do governo, a população ficou insegura porque lá em Israel eles têm mais de 1.500 bunkers, são abrigos subterrâneos para se proteger de bombas. O cidadão de Israel, ele se acostumou desde criança a se proteger do inimigo que vem do céu, o inimigo que vem do ar. De repente, naquele 7 de outubro, o Hamas entrou por terra. O Hamas chegou na porta do bunker, jogou bombas dentro dos bunkers e as pessoas morreram dentro de locais que até então eram considerados assim seguros. Agora, é verdade que de lá para cá, Israel vem dando algumas demonstrações de força. Recentemente conseguiu eliminar toda a cúpula política e militar do Hezbollah, inclusive o maior líder do Hezbollah, o Nasrallah, que estava no poder há mais de 30 anos no Líbano, controlando o Hezbollah. Conseguiu eliminar toda a cúpula, toda a liderança do Hamas, que já foi substituída, mas aqueles caras mais famosos foram eliminados. Israel conseguiu eliminar pessoas dentro do Irã, dentro do Líbano, sem ter fronteiras com um serviço de inteligência muito forte. E essa operação agora, Leão Ascendente, ela foi considerada um sucesso. Só para vocês terem uma noção, a ideia do Mossad, a ideia do governo era o quê? Passar uma ideia de quê? De normalidade. Bora passar uma ideia de que está tudo bem? Inclusive, Irã e Estados Unidos estavam até então negociando sobre o programa nuclear. Irã e Estados Unidos estavam negociando. Os americanos estavam propondo ao Irã abrir o país para fiscalização, para que a Agência Internacional de Energia Atômica fiscalizasse as usinas nucleares, para provar que o Irã não estava querendo enriquecer urânio para desenvolver a bomba. O Irã, em contrapartida, disse, olha, eu abro a minha fronteira, mas eu quero que vocês retirem as sanções econômicas. O Irã é um dos países do mundo com maior embargo. Quando eu fui para lá, meus cartões de crédito não funcionavam, os sites Airbnb e companhia não pegavam, meu chip de internet da Claro Mundo lá não funcionou, tive que comprar um chip local, a internet uma porcaria. Eles vivem de fato numa vida muito analógica, porque
As grandes empresas do mundo são proibidas de ter qualquer relação com o Irã. Então, Israel passou uma ideia de quê? De normalidade, estão negociando, estão costurando, tudo mais. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, chegou a divulgar que iria sair de férias. Ele iria sair de férias e iria participar de um casamento de um dos seus filhos, de um parente muito próximo, não tenho certeza se era o casamento do filho dele. Tudo isso para quê? Para fingir normalidade, para que o ataque pudesse ser surpresa. Outra coisa também, esse ataque começou de dentro. O Mossad entrou no Irã há alguns meses com drones. O Irã é grande, a fronteira do Irã é uma fronteira muito permeável, não é uma fronteira que eu digo para vocês que é 100% fechada. O Irã tem um tamanho significativo, muita gente, eu disse para vocês, são cerca de 92 milhões de habitantes. E a primeira coisa que o Mossad fez foi atacar a bateria antiaérea do Irã. Ou seja, eu vou tirar a defesa aérea do Irã, depois eu vou soltar mísseis de médio e longo alcance, eu vou sobrevoar com caças, os céus de Teherã, e conseguiram bombardear mais de 100 alvos. Dá para perceber que o bombardeio de Israel ele é muito cirúrgico. Se eu disser que não morrem civis, você tem também essa perda, você também tem mortes. Mas ele é mais cirúrgico porque ele visava instalações militares, cientistas, chefes da Guarda Revolucionária Iraniana, plantas nucleares e assim por diante. Inclusive, muita gente perguntou, Joca, o que é que seria Guarda Revolucionária Iraniana? É tipo a nata do exército. Guarda Revolucionária Iraniana é como se fosse o exército do exército. É a alta cúpula, é a elite do exército iraniano ligada diretamente ao Ayatollah. Lembrando, Ayatollah é um título, é um perito religioso, é um clérigo da alta cúpula. Você tem ali mais de 50 ayatollahs dentro do Irã e entre eles têm o conselho dos guardiões, eles vão escolher como se fosse um conclave. Como tem a escolha do Papa, eles escolhem um ayatollah, o atual é o ayatollah Khamenei, ele é o segundo a ficar no poder, bem idoso, desde 1979, e, enfim, ele é o responsável por ditar a vida, o dia a dia no país. Joca, o Irã tem presidente? Tem presidente. Tem parlamento. Quem é que escolhe o presidente do Irã? Quem é que escolhe o parlamento? O povo. Lá no Irã tem eleição direta. Só que acontece que as eleições de lá, elas são eleições de cartas marcadas. Por que de cartas marcadas? Porque até para você ser candidato a presidente, para você conseguir se candidatar, você tem que ter a autorização do Ayatollah. Ele é o líder supremo político, como eu disse para vocês, e religioso. Então, essa operação foi considerada um sucesso. Israel atacou a principal planta nuclear de Natanz, já tem imagens aéreas e tudo mais, só que o Irã tem uma outra planta nuclear ainda maior que fica dentro de uma montanha. Ninguém sabe se Israel conseguiu fazer ataque em profundidade para atacar a principal planta nuclear iraniana e tentar de fato romper esse programa nuclear. Uma coisa é certa, o Irã ele não vai desistir de desenvolver a bomba. Israel não vai desistir de tentar impedir que o Irã desenvolva essa bomba. O que é que pode acontecer? Algum apelo internacional e essa guerra esfriar. Mas o estado de guerra não vai deixar acontecer, não vai deixar de acontecer. De um lado, um país que prega a destruição pura e simples do Estado de Israel, o Irã, e do outro, Israel, um país cercado por inimigos, tentando garantir sua própria sobrevivência. João, uma guerra de grandes proporções, atenção, uma guerra de grandes proporções é interessante para o mundo? Claro que não. Vocês devem ter visto que o preço do petróleo disparou. O preço do petróleo na primeira madrugada aqui do Brasil chegou a subir 14%. Tá? O Irã, ele controla um estreito chamado Estreito de Hormuz. Estreito de Hormuz. Você tem ali o Irã e Omã
tomando conta? É a entrada do Golfo Pérsico. Por ali passam por dia milhões e milhões de barris de petróleo. O que é que pode acontecer? O Irã, faz um exercício aqui de futurologia, o Irã pode se sentir acuado, ele pode se sentir isolado, tipo assim, eu não tenho ajuda, a comunidade internacional não me apoia. O Irã pode decidir fechar o Estreito de Hormuz. Se o Irã decidir fechar o Estreito de Hormuz, o preço do barril de petróleo, pode anotar, vai passar dos $120 rapidinho, com certa facilidade. Você vai ter um boom. Isso é péssimo para a economia mundial, porque o petróleo cru, tudo bem, mas ele produz o que a gente chama de derivados. É a energia mais importante do mundo. Imaginem o desdobramento, a reação em cadeia. Para o Brasil seria um caos, porque o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, mas o Brasil não é autossuficiente nos derivados. Então, os derivados de petróleo que a gente compra lá fora, exemplo, o óleo diesel, eles são dolarizados. Imaginem vocês o impacto que isso teria a nível nacional e também a nível internacional. Isso pode acontecer. Lembrando, nessa operação Leão Ascendente, Israel conseguiu eliminar os principais cientistas, os cérebros do programa nuclear iraniano. Não é a primeira vez que Israel consegue matar cientistas, cérebros iranianos. Há pouco tempo, há poucos anos, um cientista nuclear iraniano saindo de carro da base de Natanz, o carro dele foi alvejado. O Mossad conseguiu entrar no Irã, conseguiu plantar um dispositivo remoto. Quando ele estava passando, dirigindo o próprio carro, o carro dele foi atingido com uma bomba. Então, Abbassi Davani, que era um grande cientista nuclear, o Tehranti, o Mehdi Tehranti, que também era um grande cientista nuclear iraniano, além de outros técnicos, eles foram, de fato, mortos nessa operação. Tá? Eu vou abrir para os comentários aqui, então quem quiser perguntar também eu acho interessante. Eu quero fazer uma provocação a vocês. O Irã, ele decidiu responder aos ataques de Israel, e o Irã é um dos poucos países do mundo que domina a tecnologia de mísseis hipersônicos. Alguém sabia disso? Não. Vocês sabiam que o Irã, além de produzir petróleo, o Irã tem a maior reserva individual de gás do mundo. Ela fica no Irã, é compartilhada entre o Irã e o Catar, que foi sede da Copa do Mundo. Sabiam que o Irã tem produção de carro, tem fábrica de carros, tem uma marca de carros iraniana. Sabiam também que o Irã tem um programa militar muito forte, 5% do PIB, pelo menos para a questão militar, eles produzem mísseis hipersônicos. Vocês devem ter visto que o Irã, ontem, o Ayatollah soltou uma declaração dizendo que Israel ia sofrer com as consequências. E alguns mísseis atingiram cidades como Tel Aviv, em Israel. Alguns alunos meus perguntaram assim: Joca, eu achava que Israel tinha uma defesa aérea muito boa. Vejam bem, Israel tem uma defesa, uma defesa aérea muito forte, que é o Domo de Ferro, o Iron Dome, o Domo de Ferro. Mas ele não é 100% eficaz. Nenhuma bateria antiaérea ela é considerada 100%. O Domo de Ferro ele pode interceptar 80% a 90% dos projéteis. Só que tem um detalhe que pouca gente fala. O Domo de Ferro ele foi projetado para mísseis de pequeno e médio alcance. O Domo de Ferro ele é muito eficaz para aqueles mísseis que vêm ali da Cisjordânia, da faixa de Gaza e companhia. Os mísseis que o Irã usa contra Israel, são mísseis de médio e longo alcance. São mísseis balísticos, muitos dos quais com tecnologia hipersônica. O Domo de Ferro não tem condição direta de interceptá-los. Por isso que vocês viram imagens de mísseis que conseguiram penetrar e atingiram o solo israelense. Tá? Israel tem um outro sistema de defesa que é chamado de Stiling de Davi. O Stiling de Davi ele é mais voltado para esse tipo de armamento
E tem outras baterias com apoio dos Estados Unidos que são localizadas em navios. Alguns navios de guerra que ficam na região e que conseguem interceptar esses mísseis que foram enviados pelo Irã. De fato, pela quantidade de mísseis saindo do Irã, foram três levas na mesma madrugada e início da manhã, até que os estragos em Israel não foram tão fortes. Tá? Eu não vejo expectativas agora para a gente ter uma paralisação. Eu vejo que esse conflito ele deve se prolongar, tá? Ele deve se prolongar sim. Bora lembrar uma verdade aqui, é uma guerra latente, é uma guerra que já vinha acontecendo, ela só fez agora explodir. Por que Israel tomou essa decisão do nada de atacar o Irã? Israel sustenta que o Irã estava se preparando para desenvolver rapidamente, alcançar a bomba atômica, e aí seria uma ameaça numa proporção muito, digamos assim, maior. Lembrando a vocês, o Irã não é um país unânime dentro do Oriente Médio. Tá? O Irã não faz parte do mundo árabe. O Irã é um país de maioria persa, tem sua cultura própria, sua religião própria, um povo extraordinário. Foi um país que eu fiquei impressionado quando eu visitei, porque as pessoas me chamavam para tomar chá. Imaginem vocês que eu estava em Isfahan, visitando uma cidade, inclusive, que foi bombardeada agora, porque tem uma base militar iraniana lá, e as pessoas no parque, puxando o assunto, perceberam que eu não era de lá e convidando para que eu pudesse, de alguma forma, tomar um chá. Muita gente lá não gosta do governo, assim como Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, é odiado por muita gente dentro de Israel, ok? O governo do Irã também é odiado por muita gente dentro do Irã. O que é que eu percebi? A população mais jovem do Irã, principalmente as mulheres, não gostam do governo. Por quê? Porque sentem que não tem liberdade. Lá dentro do Irã existe uma polícia moral que vai ser responsável por fiscalizar se a mulher está se vestindo de uma maneira adequada, se ela está se portando de uma maneira adequada. Um dia desse, uma mulher ela chegou a ser detida, levada em uma delegacia para levar uma regulagem moral, mas apareceu morta. E resultado, protestos tomaram conta dentro do país, tomaram conta do país. Inclusive, protestos por lá são muito raros, exatamente porque o governo dos ayatollahs controla o país com mãos de ferro. Lembrando também, o Irã tem uma rixa dentro do Oriente Médio com a Arábia Saudita. Irã e a Arábia Saudita disputam para ver quem é protagonista dentro do mundo muçulmano. A Arábia Saudita, vertente sunita do islamismo, o Irã, a vertente xiita. Inclusive, o Irã, além de ser acusado de usar grupos para atacar Israel, proxy war, guerra por procuração, o Irã também é acusado de usar grupos para atacar a Arábia Saudita. Eu não sei se alguém lembra aqui, perto do GP de Fórmula 1 da Arábia Saudita, alguns drones bombardearam a Arábia Saudita, a principal refinaria da Aramco. A Aramco, que é patrocinadora master da Fórmula 1, foi um grupo do Iêmen, que é ligado ao Irã. Então, existe toda essa rivalidade também dentro do Médio Oriente, tá? João Correia e o Brasil. Bem, o Itamaraty soltou uma nota, vocês devem ter visto, oficial, condenando os ataques, eu vou ler na íntegra aqui, como violação de soberania e direito internacional, dizendo que essa escalada militar regional gerava riscos à estabilidade, chamando a contenção máxima e ao término imediato das hostilidades. As relações do Brasil com Israel não vão bem, tá? Pelas declarações dadas recentemente pelo atual governo em relação ao conflito entre Israel e o Hamas, o contexto da faixa de Gaza e afins. Eu não vou dizer que o Irã é importantíssimo para a economia do Brasil. Israel também, importantíssimo para a economia do Brasil. Não, mas o Brasil sempre teve uma diplomacia pregando a questão do multilateralismo, da coalizão, do diálogo. O Brasil é o Brasil do Sérgio Vieira de Mello. Tá? O Brasil é o Brasil do Oswaldo Aranha. O Brasil participou
da Assembleia que gerou, que oficializou ali a criação de Israel no final da década de 40, mas as relações estão assim bem conturbadas, mas não acredito que isso possa levar a uma ruptura diplomática total, tá? A um cenário mais forte, não agora, mas no futuro sim, isso pode acontecer. Só mais uma coisa, por favor, porque eu acho que eu já falei demais, são 4h44, eu vou precisar entrar ao vivo agora com o pessoal da Record, mas só uma curiosidade rápida que eu quero enfatizar, que eu quero dizer para vocês. Lembrem-se, o Oriente Médio é um nó geográfico, fica entre 3 continentes, Europa, Ásia e África. O Oriente Médio tem uma das maiores vias marítimas de comércio do mundo, o Canal de Suez, maior produção de petróleo do mundo, mais de 60% do petróleo. Uma guerra de grandes proporções vai impactar a economia internacional como um todo. Por isso vocês vão perceber, a partir de hoje e nos próximos dias, muitos países, muitos atores geopolíticos querendo colocar panos mornos, querendo atuar. A ONU perdeu a legitimidade que tinha, a ONU foi desmoralizada por aquilo que a compõe, que são os próprios países. A ONU é fruto da vontade dos países, ela tem sido desmoralizada dia após dia, mas pode existir sim algum tipo de acordo de lá para cá ou daqui para frente, então nós teremos cenas lamentáveis. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui os comentários, porque de repente vocês podem ter algumas dúvidas e tudo mais. Professor, por que você acabou com o Minuto Geográfico? Eu não acabei o Minuto Geográfico, eu dei um tempo. Perceberam que eu estou um pouco sumido, né? Do Instagram. Pelo seguinte, maior demanda, as meninas crescendo, eu querendo participar mais do dia a dia, eu estava me sentindo muito preso. Eu estava me sentindo muito obrigado a ter que postar quase todo dia. Eu dei um tempo para dar uma relaxada, como é um trabalho voluntariado, tem um trabalho da escola, mas eu vou me organizar para ver se a gente entra pelo menos uma vez por semana, tá? Israel tão pequeno, um país tão pequeno com 10 milhões de habitantes, como é que pode ser tão forte? Israel sempre investiu em tecnologia própria, tecnologia militar, por uma questão de sobrevivência. É um país que é cercado por inimigos, tá? Egito reconhece Israel como um país, Jordânia também reconhece. A Jordânia ajudou Israel a derrubar drones iranianos, o Shahed. O Irã produz uns drones que custam bem baratinho, 40 mil, 50 mil dólares. São drones bem perigosos, do tamanho assim dessa sala que eu estou aqui agora, o tamanho da sala aqui de casa. São drones descartáveis, suicidas. E, inclusive, a Rússia tem usado esses drones iranianos contra a Ucrânia. Tem uma parceria militar aí, estão vendo que tem uma parceria militar? Mas Israel, na tecnologia militar, é muito forte, né? Muitas startups, muitos judeus espalhados pelo mundo e que investem também nesse tipo de pesquisa e assim por diante, tá? O Catar tenta ser a Suíça do Oriente Médio. O Catar, pequenininho do tamanho de botão, muito rico em gás. O Catar está preocupado com uma coisa. Se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, o Catar vai se ferrar, porque o Catar é exportador de gás liquefeito de petróleo. O Catar se prejudica, Dubai, Abu Dhabi, a própria Arábia Saudita também, porque perde aquela costa, o Kuwait, o Iraque, existe essa preocupação. Aí o preço do petróleo, tu vai ver, vai para 120 dólares e assim por diante. O Irã, ele acaba visando civis. Vejam, o Irã não tem o critério cirúrgico que Israel tem na hora de fazer os ataques. Do ponto de vista de alvos militares, o Irã não tem essa coordenação técnica, tanto que vocês viram que os mísseis iranianos que caíram em Israel, muitos caíram em áreas militares, mas também caíram no meio de Tel Aviv, ao lado de prédios, de civis e assim por diante. Em todo conflito, infelizmente, você vai ter a perda de civis e assim por diante. Tranquilo? Há alguma dúvida? Perguntas. É isso, pessoal. Vou deixar o vídeo gravado. Foi útil para vocês? Eu tentei ser o mais didático possível. Quem é que está aqui desde o comecinho assistindo?
Eu estou aqui há 49 minutos, ó. 49 minutos ao vivo, hein? Tem que fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Conseguir entender e tudo mais. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, quem quiser assinar o meu grupo fechado do WhatsApp, o link está na bio, tá? Lá eu posto mais lá do que aqui, porque lá, para que eu possa postar, é mais simples, né? São áudios. Eu gravo indo para a escola. Eu gravo do carro, de qualquer lugar. Aqui eu tenho que me preparar, né? Não posso entrar de qualquer jeito, né? Tem que ajeitar o cabelo, que não está tão ajeitado, não. Colocar uma câmera e tudo mais. Quais são as relações entre Brasil e Irã? Quais são as relações econômicas entre o Brasil e o Irã em termos de urânio? Fizeram essa pergunta aqui. Deixa eu colocar para vocês. Fizeram essa pergunta direta. Bora lá. Brasil, Turquia e Irã assinaram um acordo para realizar uma troca de combustível nuclear em maio de 2010. O Irã entregaria 1.200 quilos de urânio pouco enriquecido à Turquia. Em troca, receberia 120 quilos de urânio enriquecido a 20%, suficiente para reator de pesquisa, não é para bomba. E aí o Brasil tem essa parceria. O Brasil não pode produzir a bomba, a Constituição não permite, e o Brasil também é signatário do Tratado para não proliferação de armas nucleares. A gente tem plena autonomia para enriquecer urânio, mas é para fins o que? Civis. É para fins civis. Mas tem um swapzinho aí com o Irã. Tranquilo? Navios iranianos já ficaram aportados no Brasil. Já ficaram no Rio de Janeiro. Qual era a carga que eles transportavam? Com exatidão a gente não pode cravar. Mas, de fato, isso aconteceu. Tranquilo? Beleza? Beijo para vocês. Espero ter sido útil. Saúde e paz. Um grande abraço. Simbora, simbora. Fui!